Olá, meu nome é Bruno e você está no canal Capoeira Desenhada e Histórias do Brasil. No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre a história do Brasil. Vamos lá? A história do Brasil começa com a chegada dos primeiros humanos na América do Sul, há pelo menos 22 mil anos. Em fins do século XV, quando do Tratado de Tordesilhas, toda a área hoje conhecida como Brasil era habitada por tribos seminômades que subsistiam da caça, da pesca, da coleta e da agricultura. Em 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral, capitão-mor da expedição de Portuguesa a caminho das Índias, chegou em Porto Seguro, na Bahia, tornando a região colônia do Reino de Portugal. Na década de 1530, a coroa portuguesa implementou uma política de colonização para a terra recém-descoberta, que se organizou por meio da distribuição de capitanias hereditárias a membros da nobreza. Porém, esse sistema malogrou, uma vez que somente as capitanias de Pernambuco e São Vicente prosperaram. Em 1548, é criado o Estado do Brasil, com a instalação de um governo geral, e no ano seguinte é fundada a primeira sede colonial, Salvador. A economia da colônia, iniciada com o extrativismo do pau-brasil e as trocas entre os colonos e os índios, gradualmente passou a ser dominada pelo cultivo da cana-de-açúcar, com o uso de mão de obra escrava, inicialmente indígena e depois africana. No fim do século XVII, foram descobertas através das bandeiras importantes jazidas de ouro no interior do Brasil, que foram determinantes para o seu povoamento e que dá o início do chamado Ciclo do Ouro, período que marca a ascensão da capitania de Minas Gerais, desmembrada da capitania de São Paulo e Minas de Ouro na economia colonial. Em 1763, a sede do Estado do Brasil foi transferida para o Rio de Janeiro. Em 1808, com a transferência da corte portuguesa para o Brasil, fugindo da possível subjugação da França, consequência da Guerra Peninsular travada entre as tropas portuguesas e as de Napoleão Bonaparte, o príncipe regente Dom João de Bragança, filho da rainha Dona Maria I, abriu os portos da então colônia, permitiu o funcionamento de fábricas e fundou o Banco do Brasil. Em 1815, o então Estado do Brasil foi elevado à condição de reino, unido aos reinos de Portugal e Algarves, com a designação oficial de Reinos Unidos de Portugal, Brasil e Algarves, tendo Dona Maria I de Portugal acumulado as três coroas. Em 7 de setembro de 1822, D. Pedro de Alcântara proclamou a independência do Brasil em relação ao Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, e fundou o Império do Brasil, sendo coroado imperador como Dom Pedro I. Ele reinou até 1831, quando abdicou e passou a coroa brasileira a seu filho, Dom Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos. Aos 14 anos, em 1840, Dom Pedro de Alcântara Filho teve a sua maioridade declarada, sendo coroado imperador no ano seguinte, como Dom Pedro II. Em 1888, sua filha, a princesa Isabel, assinou o decreto que aboliu a escravidão no Brasil, conhecido como Lei Áurea. No dia 15 de novembro de 1889, ocorreu a proclamação da República pelo Marechal Deodoro da Fonseca, dando início à chamada República Velha, que só veio a terminar em 1930, com a chegada de Getúlio Vargas ao poder. A partir daí, tem destaque na história brasileira a industrialização do país, sua participação na Segunda Guerra Mundial ao lado dos Estados Unidos, a transferência da capital federal do Rio de Janeiro para Brasília e o golpe militar de 1964, quando o general Castelo Branco assumiu a presidência.
A ditadura militar, a pretexto de combater a subversão e a corrupção, suprimiu direitos constitucionais, perseguiu e censurou os meios de comunicação, extinguiu os partidos políticos e criou o bipartidarismo. Após o fim do regime militar, os deputados federais e senadores se reuniram no ano de 1988 em Assembleia Nacional Constituinte e promulgaram a nova Constituição, que amplia os direitos individuais. O país se redemocratiza e avança economicamente e cada vez mais se insere no cenário internacional. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Bons estudos e até o próximo vídeo.